Você que está aí pelo Facebook, livro de João, capítulo de número 10, João 10, versículos 4, diz assim a Bíblia. Depois vamos para o versículo 26 ao 29. Olha o que diz. Todos, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Vou voltar no versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Vamos orar ao Senhor, vamos. Senhor Jesus Cristo, eu creio no milagre, eu creio nas maravilhas, eu creio nos prodígios, eu creio na tua redenção, no teu poder de recuperação, de transformação. Eu creio, meu Deus. E nesta hora, meu Pai, estamos aqui totalmente envolvidos com o teu Espírito, com a força de Deus, com as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Meu Deus, usa-nos para ajudar o teu povo, ensinando através do Espírito Santo, de espírito para espírito, aquilo que o teu Espírito quer nos falar neste dia. Fala aqui dentro, fala na rádio, fala no CD, fala no Facebook, fala em algumas rádios, nos aplicativos, nas redes sociais. Meu Deus, o que nos importa é que tu, Senhor, fales. Declaramos os nossos ouvidos abertos, declaramos os nossos olhos iluminados, declaramos o milagre da transformação, declaramos o poder de Deus que vem pela palavra de Deus em nossas vidas. E o povo do Senhor diz amém? Pode dar um aplauso ao Senhor? Glórias a Deus. Glórias a Deus. O nosso assunto de hoje, obrigado meu irmão, está no versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Todas as que lhe pertencem. O nosso assunto é todas as que lhe pertencem. Você pertence a Jesus, hein? Você não tem que ter nenhuma dúvida na tua mente quem é o seu dono.
Diga, eu não tenho dúvida. Porque nós estudamos no começo da semana, na terça-feira retrasada, e no domingo, especialmente no domingo, pela manhã e à noite, falamos da compra, né? Do sangue de Cristo, do poder da compra, da moeda que foi paga pelas nossas vidas. Então eu quero mais uma vez caminharmos para que tu tenhas segurança em Deus. Porque estar numa igreja sem segurança é viver, como diz o apóstolo Paulo, a igreja de Roma, no capítulo 8, é viver assim. Romanos 8, 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, logo também herdeiro, e herdeiro de Deus, e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, quando alguém não conhece Deus de forma correta, ele se torna uma pessoa escrava. O que é uma escravidão religiosa? O que é uma escravidão? É alguém que está preso num cativeiro. Escravidão é uma servidão, é uma condição de um escravo. Alguém que nos escraviza. Ou seja, a religião, ela está com uma forma de escravidão. Hoje, no nosso país, a religião escraviza. Você vê que no nome da religião, você vê absurdos de pessoas já chegaram ao ponto de colocar um colete cheio de explosivo, e em nome de uma religião, a pessoa se explodir, e dizendo que está se encontrando com Deus. Vamos voltar lá para o texto que nós começamos em João capítulo 10. Vamos lá. João 10, 4. Diz a Bíblia, a palavra de Deus: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. E nós lemos também no 26, ele diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então eu quero que você tenha sossego. Você é uma ovelha, diga, eu sou uma ovelha. Diga, sempre fui ovelha. Passei um tempo da minha vida desgarrado. Diga, passei um tempo da minha vida desgarrado. Parecia que eu não era ovelha. Diga, parecia que eu não era ovelha. Então, as ovelhas são conhecidas de Deus. E elas conhecem a Deus, porque no versículo 4, ele diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Então Jesus tem ovelhas. Diga assim, Jesus tem ovelhas. Irmãos, eu queria que você ficasse em paz. Eu queria que você relaxasse. Talvez você esteja aqui com lutas, com problemas, como todo e qualquer ser humano que vive sobre esta terra. Você não vai encontrar nenhum ser humano sobre esta terra que não tenha hoje uma luta ou um problema. Mas eu quero que a igreja do Senhor, que me escuta aqui dentro, que me escuta lá fora, saiba que vocês pertencem a Deus. Diga, eu pertenço a Deus. Então, se eu pertenço a Deus, 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão,
e ninguém arrebatará minha mão. Diga, ninguém. Diga, eu pertenço a Deus. Diga, ninguém me tira da mão de Deus. Diga, ninguém. Eu sou ovelha. Eu assumo que eu sou ovelha. Eu creio que eu sou ovelha. Eu vivo como ovelha. Mas eu tenho uma natureza terrena, vendida à escravidão. Diga, mas eu sou ovelha. Você quer ver algo? O Salmo 58, Davizinho, Salmo 58, versículo de número 3. Eu sou ovelha, somos ovelhas. Sou de Jesus, ninguém me tira da mão de Jesus. Eu sou trigo de Jesus. Diz assim: desviam-se quem? Você é ímpio? Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem já, como é que eles já nascem? Desencaminhados. Como é que eles já fazem? Proferindo. Você sabia a diferença de quem é de quem é joio e de quem é trigo? Quando você sabe que uma coisa é verdade, a outra coisa é mentira, e você defende a mentira e você é contra a verdade, aí você está com um problema. Mas quando você sabe, quando você conhece a verdade, você diz, isto aqui é verdade, isto aqui é mentira. Porque o ímpio, eles se desencaminham, e eles desencaminham fazendo o quê? Proferindo o quê? Então eles defendem a mentira, porque eles são, diga, ímpios. Jesus contou aqui, no livro de Mateus, no capítulo 13, pega aí, Mateus 13, vamos ler do versículo 36. Diz assim a Bíblia: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Você viu? Ouviu aí? O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus contou a parábola das duas sementes. Ele falou que existe na terra, existe o trigo, diga, o trigo, e existe o joio. Então você não, ele diz que essa coisa do joio
está no reino. Está onde? Na igreja, congregando. Por isso que ele diz assim, ó, pois assim como o joio é colhido, lançado no fogo, assim será na consumação. Mandará, versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, ou seja, na igreja, ajuntarão do seu reino. Quem é que ele vai ajuntar? Todos os escândalos, não é os escândalos, é os que fazem escândalos, e os que praticam a iniquidade. O ímpio já nasce com mentira, já nasce falando mentira, fazendo mentira, e ele vai até o fim na mentira. O ímpio não consegue identificar a voz e seguir. Ao tanto que ele não consegue, Jesus falou em João, volte lá, por favor, 10, 26, mas vós não credes. Veja do 22, porque às vezes eu leio um versículo, dá uma falsa impressão que a gente está criando uma doutrina em cima de um versículo. Vamos ler aqui o contexto. Ele diz assim, 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, e rodearam-no, pois, dos judeus, e os interpelaram, perguntavam para Jesus, até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-o francamente. Olha o que Jesus falou para eles. O que ele falou? Respondeu-lhe Jesus. O que ele falou? Já vou-lo disse. E não me crede. Ele falou, olha, fala logo se você é o Cristo, porque a gente quer saber se você é o Cristo. Jesus falou, eu já falei com vocês. Respondeu-lhe Jesus, eu já vou-lo disse. E não me credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes? Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Quem é que vai crer? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. Ninguém arrebata as ovelhas da mão do Senhor. Quando você vê alguém, você pode acreditar, irmão. Eu não sei quem é, quem não quer. Ninguém sabe, nós não sabemos. Mas Jesus falou, pelo fruto, você conhece que tipo de árvore é, né? Banana nasce banana, bananeira nasce banana, mangueira nasce manga, goiabeira nasce goiaba. Não tem como num pé de laranja nascer jiló. Não tem. Então, por isso que ele falou, eu vou arrancar, vou tirar do meu reino, porque está envolvido, se intromete, se enfia. E às vezes, muitos estão até nos púlpitos, ensinando heresias, ensinando loucura inventada. Você sabe que hoje, o arrebatamento do apóstolo Paulo ao paraíso não é suficiente para alguns apóstolos que estão se apresentando hoje no Brasil. Tem uns aí que já até foram no paraíso também, porque o apóstolo Paulo foi, e uns aí já foram também, já foram lá no paraíso, e não sei o que eles viram lá, e voltaram bebendo cerveja do paraíso. Eles falaram, acho que deve ter cerveja lá, porque eles voltaram para a terra tudo bebendo cerveja. Está complicado. Então, abençoados, olha só outra parábola, ainda dentro de Mateus 13, 47 agora. Vá comigo. Mateus 13, 47. Olha o que diz. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada no mar. E essa rede que é lançada no mar recolhe peixes de toda espécie. Diga assim, de toda espécie. Está vendo? De toda espécie. O que é essa rede hoje? O que é a rede hoje? A rede hoje é a pregação através da rádio,
A rede hoje é a pregação através da televisão. A rede hoje é a pregação através de um CD. A rede hoje é a pregação através de um folheto. É a rede. Essa rede, ela está fazendo como? Está sendo lançada. Diga, lançada. Está sendo lançada. Então, está sendo lançada a rede, e ele diz no 48. Quando já está cheia, diga, cheia, e o que ele faz? O que os pescadores fazem? Eles arrastam para a praia e assentados, escolhe todos e botam tudo no mesmo balaio e levam para a peixaria. O que eles fazem? Recolhem os bons. Põe aonde os bons? Põe no cesto. E os ruins fazem o quê? Deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão aonde? Na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger. Aonde que ele vai separar os justos dos injustos? Na igreja. Na igreja. A gente não pode ter a ideia de que todos que congregam são ovelhas. Eu sou ovelha. Entendeu, abençoado? Então, isto é uma responsabilidade nossa. Cada um é que sabe como age. Cada um é que sabe o que faz. Porque vai chegar um dia que Deus vai enviar os seus anjos, e esses anjos não é o pastor. Porque dizem aí, os sodomitas são do demônio, os efeminados são do demônio, não vão herdar nada, e não sei quem é do demônio, os homossexuais é do demônio, as lésbicas é do demônio, e os mentirosos é de quem? Porque a Bíblia diz que a identidade dos filhos do diabo é a mentira. Diga-se, é a mentira. Cada um tem que examinar a si mesmo, irmão. Pastor, mas de vez em quando eu solto uma mentira. Se corrige, filho. Você é ovelha. Diga, eu sou ovelha. Eu sinto que eu sou ovelha. Eu não tenho prazer quando eu fracasso. Porque você fracassa, eu fracasso, nós fracassamos. Quem é que sabe disso? Mas nós não nos deleitamos com o nosso fracasso. Eu, pelo menos, não. Quando eu cometo uma coisa que eu sei que é errada, na mesma hora vem um sintoma ruim, sabe? Vem uma expectativa de juízo na minha mente, de fogo na minha mente, sabe? De cobrança. Ele fala, você não fez direito. Acontece isso com você? Esse é o sinal. Se tu precisa de alguém de te puxar tuas orelhas quando você erra, tu tá mal das pernas. Tu tá pior do que eu, tá vendo que eu tô mancando? Você tá pior do que eu. Se você precisa de alguém, porque há pessoas que precisam de vir aqui para poder parar com alguma coisa errada. Quando escuta, fala, eu vou parar, pelo menos parar por uma semana. Porque veio aqui, ouviu, parou de fazer. Aí daqui a pouco esquece, volta a fazer. Se você precisa de vir aqui para você parar com algumas coisas, você está com problema. Porque quando você faz algo de errado, não é a minha voz que tem que falar a você. É a voz interior que está dentro de você que tem que falar a você. É a voz do Espírito Santo que está dentro de você. É o Espírito da verdade que te guia toda a verdade. Ele que te diz, você não está fazendo bem. Você não está fazendo bem. Então nós não podemos ser juízes. Você sabia que você não pode julgar ninguém? Eu fico preocupado quando alguém se acha muito justo, muito perfeito, muito correto, muito 100 e o outro 0. Eu fico preocupado. Porque nós não podemos nos auto-justificar. A Bíblia diz, é Deus quem nos justifica. Diga, é Deus quem me justifica.
É Deus, quer dizer, é a palavra de Deus que me justifica. Então ele está dizendo aqui, ó, ele pega os peixes bons, cesto. Ele pega os peixes ruins, fora. Pastor, mas quem sabe se evangelizar o peixe ruim, sabe, orar junto com ele, ficar com ele uma semana, levar ele para a tua casa, sabe? As pessoas acham que sabe, se eu levar essa pessoa para minha casa, deixa eu lhe dar um testemunho. O meu padrinho do meu casamento, ele está aposentado, era delegado da Civil. E nós trabalhávamos num projeto, chamava Projeto Visão, que nós tratávamos das pessoas, de rua, de droga. Aí nós começamos a tratar na igreja, ele se encantou tanto por esse projeto, ele é um delegado, ele era delegado na época. Pegou uma pessoa da rua, falou, se eu levar ele para minha casa, Deus vai transformar a vida dele. Pegou ele, levou ele para a casa dele, deixou ele lá numa casa, no quintal tinha outra casa, deixou ele lá. O meu padrinho foi trabalhar, quando ele voltou, não tinha nenhum móvel dentro de casa. O cara roubou tudo. Então a gente imagina, se a gente pegar o peixe ruim, fedido, dar um banho nele, dar uma escovada, sabe, passar um perfumezinho, um boticário, né? Lavar com shampoo, ele vai. Não vai, irmão. Não vai. Jesus não transforma joio em trigo. Trigo nasce trigo e vai ser trigo. Joio nasce joio e vai ser joio. A Bíblia diz que Deus preparou todas as coisas até o ímpio para o dia da calamidade. Então a gente tem que ficar em paz. São parábolas que Jesus contou, que o apóstolo Paulo, ele usado por Deus, por revelação, ele fala à igreja de Roma, no capítulo 9, que eu gosto demais desse capítulo aqui, que mostra tudo de maravilha. No versículo 22, ele diz, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou, olha, Deus suportou, poxa, aquela pessoa é tão ruim, poxa, aquela pessoa é tão mal, por que Deus não mata aquela pessoa? Por que Deus não tira aquela pessoa da terra? Por que Deus... A Bíblia diz que Deus faz o quê? Ele suporta. Ele suportou com muita longanimidade. Quem é que ele suportou? Os vasos de ira. Por que suportou? Porque eles foram preparados para ser transformados em vasos de misericórdia. Porque Deus tinha esperança que um dia, quem sabe, chegasse um pregador com fogo no pé e que soltasse labareda, que fizesse cair fogo do céu. Irmãos, a vara de Arão virou serpente. Deus mandou vir praga de gafanhoto lá no Egito, transformou a água em sangue. Praga de mosca. Faraó nem era com ele. Faraó, sabe por quê? Porque Faraó foi preparado para, e eu e você fomos preparados para misericórdia. Nós somos vasos de misericórdia. Diga, eu sou vaso de misericórdia. Que se não, irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui nesta terra. Se nós estivéssemos seguindo a Moisés, não existiria nenhum ser humano mais nesta terra. A terra voltaria totalmente vazia. Por isso que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Diga, é um dom de Deus. É um presente de Deus. Diga, não vem de obras, para que ninguém...
Deus suportou, diga assim, Deus suportou. Diga, Deus suporta. Então, se Deus, que Ele é puro, santo, Ele suporta, a gente também tem que suportar. A gente tem que suportar situações, pessoas. Eu estava conversando com o meu cooperador, e eu conversei até com a minha esposa sobre isso, eu não estou aqui defendendo vida libertina, vida de carnalidade. Eu quero que nós, como igreja, tenhamos a mente de Cristo e não julguemos as pessoas. Eu fico feliz da vida que este ministério é um ministério que não julga as pessoas. A gente aprendemos a conviver com as pessoas e aprendemos a tomar conta da nossa vida. Sabe? Quando você passa a olhar para você mesmo, você desvia os olhos dos erros dos outros. Então, quando você desvia os olhos dos erros dos outros, você passa a olhar para você. Então, quando Paulo escreve a Timóteo, não precisa ir lá, ele fala, Timóteo, cuida de você e cuida daquilo que eu te ensinei. Porque se você cuidar de você e das coisas que eu te ensinei, você vai salvar você e vai salvar os outros. Porque você, salvando você, não se metendo na vida dos outros, você não vai ser escândalo para os outros. Então, o que Deus quer nos dizer sobre essa... Deus conhece o que lhe pertence. Então, há pessoas que nós vamos receber aqui no nosso meio, de todo tipo. Vou perguntar uma coisa que eu perguntei para minha esposa e perguntei para o Marco. Na igreja de Cristo, não existe pessoas mentirosas, irmão? Levanta a mão. Existe? A gente manda elas embora? Não manda, né? Agora, na igreja de Cristo, existem pessoas idólatras? Existe. Se você é um carro, é uma casa, é um filho, é o teu dinheiro, é o teu relógio, é a tua marido, é a tua esposa, sabe? Existe ou não existe? Existe. E a gente manda embora? Então, abençoado, nós estamos vivendo... Isso é coisa que eu já deveria ter conversado com a igreja há uns anos atrás. Nós estamos vivendo um ponto que nós vamos receber todo tipo de pessoas. Quem está aqui que um dia foi muito mentiroso? Levanta a mão. Tem coragem. Muito mentiroso. Aí tem gente aqui que nunca mentiu, graças a Deus, hein? Oh, aleluia. O Papa vai te ver, vai te canonizar. Já, já. Já, já. Já, já. Quem já foi idólatra? Idólatra. A gente não mudamos? Mudamos ou não mudamos? Então nós temos que dar oportunidade para todos que chegarem no nosso meio. Todas as pessoas que Deus trouxer aqui, então nós temos que olhá-las como nós também tínhamos defeitos e manifestávamos defeitos. Chegamos aqui grosso, encrostado de sujeira. Chegamos ou não chegamos? E a Bíblia diz que Deus nos lavou, mas vos lavastes. Então as pessoas que Deus trouxerem aqui, Deus vai trazer muitos com problema de conduta, de lesbianismo, homossexualismo, roubo, ladrão. E você tá ouvindo a pregação de um ladrão, que foi um ex-ladrão. Não só mais. Então, um ex-ladrão, se você imaginar ruindade, um ex-ruindade. Mas a Bíblia diz que ele me lavou. E eu aprendi o que era o caminho certo, o caminho da luz. E o que eu fiz? O que Deus fez comigo? Me tirou das trevas, que é do desconhecimento, e me colocou no seu reino. No reino de Deus, há conhecimento. Quando nós estávamos lá, sem conhecimento, fazíamos porque não tínhamos conhecimento, mas fomos transportados para o reino. Quando fala império das trevas, não, eu andava no escuro, nas trevas. Não, império das trevas quer dizer sem conhecimento. Às vezes você estava numa igreja, era o império das trevas, sem conhecimento.
Uma pessoa essa semana ligou para o ministério, minha esposa atendeu, a pessoa falou, pede para Deus colocar o meu nome no livro da vida. Essa pessoa está no império das trevas, sem conhecimento. Então, a igreja está assim, então as pessoas estão sem conhecimento, e a rádio está chegando até elas, está levando a elas o conhecimento, e elas estão chegando. E nós temos que aprender a olhá-las com os olhos, com os mesmos olhos que quando Deus te olhou, com misericórdia. Sem julgar, sem apontar, sem condenar, sem criticar, sem ficar olhando de lado as pessoas. Entendeu, amado? Por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos receber muita gente com muitos problemas. Vamos receber pessoas com vários tipos de comportamentos estranhos. Para você pode ser estranho, mas está no mundo aí. Não quer dizer que se a pessoa está com esse comportamento, que ela já se intitula um joio ou um filho do diabo. Porque um dia você também teve um comportamento estranho. Teve ou não teve? E você era o quê? Ovelha. Você está entendendo, amado? Então, Jesus conhece todas as ovelhas. E ele diz através do profeta que ele mesmo vai buscar as ovelhas. Então ele está usando as redes sociais, ele está usando os CDs, ele está usando as rádios, então ele está usando a pregação, as portas que se abrem para as pessoas receberem a palavra. Esta semana agora, um pastor lá de Manaus, onde tem índio, é Manaus, lá onde tem índio, ele está lá evangelizando os índios lá, acho que ele está lá nos ouvindo agora, pastor Hamilton, ele estava falando, essa palavra da graça que o Senhor tem trazido, é uma palavra que está gerando aqui em Manaus, e ele falou, os índios estão ouvindo essa palavra, irmão. Saindo daqui de uma igreja miúda, que aos olhos dos grandes é uma coisa insignificante. Mas nós estamos lá. A palavra está lá. Ela sai daqui, ela vai lá. Ele falou, eu estou passando o aplicativo para todo mundo. Ele falou, essa palavra tem que correr, tem que chegar, tem que lavar as pessoas aqui, pastor. E eu vou ser um porta-voz dessa palavra, eu vou ajudar essa palavra. Ele está encantado com o evangelho simples, prático, sem palhaçada e sem carnalidade. Eu levo a obra de Deus muito a sério, irmão. Para mim, Deus me colocou como um guardião do evangelho. Sabe o que é um guardião? Eu sou um guardião. Eu sou um gatinho castrado, se não mexer no evangelho. Se mexer no evangelho, eu sou um leão desesperado, irmão. Então, eu quero que a igreja saiba que Deus te escolheu como ovelha. Então eu quero que você tenha totalmente paz nesse propósito de Deus na sua vida. Eu quero que você siga a sua vida dizendo, mesmo que algumas atitudes tuas venham te entristecer. Quando você se entristece com uma atitude carnal, está a prova que tu és ovelha, irmão. Quem é que se entristece quando a carne prevalece? Poxa. Isto que é um sinal de Deus na sua vida. Você sabe quem é que faz você se entristecer para que ele se alegre? É o Espírito de Deus que está no teu espírito. Ele fala, parece que é uma luzinha que acende dentro da nossa cabeça, diz, você falou como um louco, você falou como uma louca, Ele fala contigo isso? Se você precisa de vir aqui para parar com algumas atitudes que você está fazendo, você não tem o Espírito de Cristo. Porque nem sempre essa voz estará nos teus ouvidos. A voz do Pedro Inácio.
mas sempre a voz do Espírito Santo estará no teu coração. Diga, a voz do Espírito Santo, porque eu sou ovelha, estará no meu coração. Olha Paulo escrevendo a Timóteo, 2 de Timóteo. Eu estou te passando essas passagens, porque eu quero realmente que você fique em paz na área espiritual da sua vida. Já basta a vida agitada que nós temos, né, que enfrentar, é filho, é mulher, é marido, é mãe, é vó, é sogra, é irmãozinho. 2 de Timóteo 2. Segunda de Timóteo 2, 18. Estes fizeram o quê, irmão? Por que se desviaram da verdade? Porque eles já nascem proferindo. Então, quando eles vêm para a verdade, eles não conseguem levar a verdade até o fim. Eu sempre digo aqui, irmãos, se alguém precisa, se alguém que diz que é a igreja de Cristo precisa de alguma coisa além do que a verdade, está com problema. Se alguém que diz que é a ovelha de Cristo precisa de algum elemento para fazer uma cura, tá com problema. Está com problema. Então, vamos lá. Estes se desviaram da verdade, fazendo o quê? Asseverando, ou seja, vamos botar a tua versão, meu amiguinho, dizendo, né? Dizendo que a ressurreição já tinha. Então tem pastor que prega que Jesus já voltou. Se Jesus já voltou, quer dizer o quê? Que a ressurreição já se realizou, porque se Jesus voltou, eu estou aqui com esse corpo sofrendo, com a dor no joelho aqui, que me deu nesse dia. Então eu sou cabrito. Sou cabrito. Porque diz a Bíblia lá em Filipenses, que quando ele vier, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, quando alguém assevera aqui que a ressurreição já aconteceu, que Jesus já voltou, 19. Entretanto, o firme fundamento da igreja, de quem? De Deus, permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, olha aí, olha a diferença de quem pertence ao Senhor. O que ele faz? Ele continua na injustiça, na iniquidade, ele continua fofocando, ele continua mentindo, ele continua roubando, ele continua adulterando, ele continua fumando maconha, ele continua no lesbianismo, no homossexualismo, ele continua. O que ele faz? Ele se aparta, diga assim, aparta. Não está escrito isso? Eu estou criando isso. Ele aparta. De onde? Da injustiça. Todo aquele que professa o nome do Senhor, ele tem que fazer o quê? Se afasta. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro, nem de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para honra, e outros utensílios para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo faz o quê? Você conhece a verdade, você a si mesmo se purifica. O que é se purificar? É largar. Jesus até falou uma palavra. Se o teu olho te escandalizar, faz o quê? Não é arrancar o olho. Não é arrancar o olho. Pô, se meu olho, por exemplo, tem gente que tem problema com mulher dos outros. É crente, mas tem um zóio maior do que a barriga. Aí fica lá na janela, olhando a banda passar. Vai dar problema. Quando Jesus fala arranca, eu quero dizer, se aquele
ficar na janela olhando a banda passar faz você tropeçar, o que você faz? Não fique mais na janela, meu filho. Se teu problema é com vídeos pornográficos, com revista pornográfica, com coisas pornográficas, o teu problema é quando você está sozinho em casa e você... O que você faz? Arranca o olho, pastor? Não, procura estar perto de pessoas. Entendeu, pessoal? Então, quando Jesus fala, arranca a mão, arranca os olhos, não está falando para arrancar, está falando para você parar com aqueles maus hábitos. Você parar com os maus... A pessoa, se levar isso no pé da letra, como vai fazer? Só vamos ter aqui aleijado, cego, manco, sem cabeça, com os olhos furados. Você fura meus olhos aqui, irmão, porque Jesus falou para tirar os olhos. Não posso tirar porque eu tirei a mão. Quer dizer, um sem braço e o outro sem olho. Não dá para tirar, porque se for levar no pé da letra... Então, quando ele fala arranca, ou seja, por ele fala, se aparta, quer dizer, sai, irmão. Se aquela rodinha está te levando para a carne, cai fora. Tem gente, não sei se está aqui, ou se está me ouvindo, que sabe que tem alguns meiozinhos que se enfia, que te atrapalha. Tu está bem, daqui a pouco está mal, tu está bem, está mal, está bem, está mal. Tu sabe, quando tu estás com o povo da luz, tu estás feliz. Daqui a pouco tu vai lá, fica lá. Mas a Bíblia diz, aquele que é do Senhor, que o Senhor conhece, a identidade, ele faz assim, ó, ele se aparta. Irmão, dá licença. Não dá para mim. Não dá para mim conviver. Eu estava pescando com um pastor, e ele começou a falar piadinhas, palavrões com um amigozinho dele lá. Eu falei, irmão, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Se eu organizei isto aqui, eu não gosto disso. Ele falou, não, mas não sei o quê, estamos aqui distraindo. Irmão, nós temos muita coisa para falar, de ficar falando essa besteira. Sabe o que ele fez? Ficou com raiva de mim, pouco fala comigo, e nunca mais foi no barco quando eu estou. Eu poderia, não poderia? Você estava lá para ver? Eu falando, fazendo as coisas? Não, eu poderia, mas aqui dentro tem algo que diz assim, não, você tem que se apartar disso, cara. Você não quer me ver agir na sua vida? Claro. Então você tem que se apartar disso. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro. Então, em nome de Jesus, irmão, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Porque o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O que nós lemos lá em João, né? Ele vai fazer sair quantas? Todas quem? As que lhe pertencem. Sair da onde? Sair da maconha. Sair da mentira. Sair da idolatria. Sair dessas igrejas pagãs. Sair do império de trevas. Sair da iniquidade, sair do meio, da rodinha. Quando começa uma... Por isso que eu tenho poucos ambientes para me ir, é poucos. Porque quando o papo começa a sair do... Aí eu fico nervoso. Aí eu vou na casa de um parente meu, um irmão, como Deus falou... Eu não devo me afastar deles, porque eles são irmãos de carne, mas não tem Deus, então você tem que ter paciência com essas pessoas. Mas irmãozinhos, que às vezes você encontra com um irmãozinho, que eu vou te dizer, pior do que o ímpio, irmão. Quem é que já teve a pior? Eu não consigo, irmão. E a própria Bíblia manda você fazer o quê? Afasta dele. Se afasta. Se afasta mesmo, porque nós pertencemos a Jesus. Diga, eu pertenço a Jesus. Pastor, mas aqui em Mateus, no capítulo 7,
Tem uma palavra de Jesus. Mateus 7, 15. Vamos ler até o 23. Mateus 7, 15. O que diz? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir, tá vendo? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é levada para uma sala e trabalha-se nela para ela vir produzindo frutos bons. É isso? Não, ela faz o quê? Lança no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos que me diz Senhor, Senhor. O que se diz na igreja? Senhor, eu te amo. Senhor, tu és tudo para mim. Senhor, Senhor, Senhor. Sem o Senhor não sou nada. O Senhor está em primeiro lugar, depois do churrasco, depois da praia, depois do piscinão, depois dos meus amigos. Tá vendo? Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que são homossexuais, lésbica. É porque só diz que só lésbica e homossexual vai para o inferno, o mentiroso não vai. Não pode, irmão, nem o mentiroso que está mentindo hoje, nem ladrão, nem ninguém que está fazendo as coisas erradas hoje, nós podemos classificar que vai para o inferno. Aqui, nós olhamos as pessoas como todas fossem ovelhas. Agora, as ovelhas, elas vão se purificar. Ou seja, a palavra vem, essa purificação nossa é o vigiar das nossas vidas. Ou seja, o que eu faço? O que eu estou fazendo com a minha vida? A Bíblia diz que eu fui comprado com o preço de sangue e agora eu tenho que glorificar a Deus aonde? O teu corpo, o que você faz, o que eu faço, eu tenho que falar assim, o que eu estou fazendo quando eu estou sozinho, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou lá, porque aqui é fácil, lá, isso que eu faço lá, isto está glorificando a Deus, porque eu fui comprado. Agora eu sou de Deus, então eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo, não só aqui dentro. Lá e lá. Então, glorificar a Deus é o que eu falo, o que eu faço, como eu vivo, o que eu como eu ajo diante das pessoas, como eu me comporto, porque Deus não quer saber da nossa vida, não. Deus só quer o nosso coração. Paulo não falaria que nós temos que nos comportar bem, não só perante Deus, mas perante os homens. Ou seremos pedra de tropeço, ou seremos pedras vivas. Aí você decide. Ou eu sou uma pedra de tropeço, ou eu sou uma pedra viva. Entendeu, meu irmão? Então existem dois tipos de pedra que está dentro da igreja. A pedra que faz os outros tropeçar, porque
Se a pessoa vê, eu digo, eu sou do Ministério Restituição, e a pessoa vê eu mentindo, eu fofocando, eu cuidando da vida dos outros, me metendo, ligando para um e para outro, fazendo fofoca, anarquia, a pessoa fala, nunca vou numa igreja, Deus que me livre. Pedra de tropeço. Mas quando você dá um bom testemunho, a pessoa diz, pô, que igreja você frequenta? Onde tem ela? Por que palavra? Você mudou, a tua vida é outra. Você não é pedra de tropeço, você é pedra viva. Amém? Então nós somos pedras vivas, não somos pedra de tropeço, somos as pedras vivas do Senhor. Amém, igreja? Vamos dar um aplauso a Jesus Cristo. Você que está aí, pedra viva, pedra viva, pedra viva. Vamos ficar de pé. Os irmãos pedra viva. Pedra viva. Somos nascidos não para destruição, mas